Fala, galerinha do nono ano das Escolas Municipais de Teresina, tudo bem com vocês? Professor Barroso, vamos para mais uma aula de língua portuguesa aqui comigo, a aula com foco nas habilidades de leitura, não é? E fica aquela informação inicial, pegue seu caderno, pegue seu lápis, sua caneta, anote as informações principais, anote as suas dúvidas, eu enfatizo isso, o aluno que estuda, ele tem dúvida, anote as suas dúvidas, tá? E depois remeta-as ao professor. Bom, qual o conteúdo da nossa aula de hoje? Vamos aí trabalhar a habilidade de identificação da ideia principal de um texto. A gente vai fazer isso no gênero abaixo-assinado. Eu vou mostrar para vocês aqui como isso acontece, né, dentro desse gênero, mas não só nesse gênero, a gente vai ver outros também, ok? Bom, vamos começar com um texto de fluência, afinal é aula de leitura, não é? Iniciando a semana, então é importante a leitura do nosso texto de fluência. Vamos lá. O título do texto é A Princesa e o Sapo. Era uma vez, numa terra muito distante, uma princesa linda, independente e cheia de autoestima. Ela se deparou com uma rã enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo era relaxante e ecológico. Então, a rã pulou para o seu colo e disse: "Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Uma bruxa má lançou-me um encanto e transformei nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir lá feliz no teu lindo castelo. A tua mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavar as minhas roupas, criar os nossos filhos e seríamos felizes para sempre." Naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã sauté, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria, pensando consigo mesma: "Eu, hein? Nem morta." Bom, o texto aí já só podia ser do Luiz Fernando Veríssimo, né? Comédias para se ler na escola. Então, um texto bem causa risos, né? Principalmente por mostrar esse lado aí do feminismo, né? E também do machismo, no caso aí da Hannah. Mas enfim, o texto aqui é de fluência, a gente não precisa entrar aí no sentido do texto, mas a leitura é importante. Você já sabe aquele esquema, né? Ele é 160 palavras, 170 palavras por minuto. Então, você cumprindo essa meta é o que é importante aqui para o nosso texto de fluência. Ok? Então, vamos aí começar a reflexão sobre a nossa habilidade, não é? Eu trouxe aí para vocês um texto, um abaixo-assinado. Eu quero que vocês façam uma reflexão, primeiro façam a leitura e depois façam uma reflexão comigo. Vamos lá, abaixo-assinado. Ao excelentíssimo senhor governador Rodrigo Hollenberg, do Estado do Distrito Federal. Os cidadãos abaixo-assinados brasileiros, residentes e domiciliados no condomínio Casa Branca do Sol Nascente, em Ceilândia, Distrito Federal, solicitam de Vossa Excelência a construção de uma praça com um campo society e um ponto de encontro comunitário. Devido à falta de oportunidade e vulnerabilidade dos jovens, o esporte agregaria em prol da disciplina e capacitação em todos os sentidos, trazendo o bem-estar de toda a comunidade. Desde já, a comunidade agradece. Nomeamos o senhor Pedro Barros, tem o telefone dele aí, como nosso representante, caso sejam necessárias maiores informações. Pronto. Então, vamos fazer uma reflexão sobre esse texto aqui. Pessoal, qual a ideia principal nesse texto? Qual a ideia principal nesse texto? O que ele está aí pedindo? Não é? O que ele está pedindo aí é a ideia principal. O que ele está pedindo? Você viu comigo aí que ele dirige essa carta ao governador do estado, né, do Distrito Federal, e o que ele solicita em nome dos cidadãos aí do condomínio Casa Branca do Sol, no Sol Nascente, em Ceilândia. Eles solicitam a construção de uma praça. Nessa praça tem que ter o quê? Um campo society e um ponto de encontro comunitário, certo? E aí ele vai argumentar, dizendo, olha, isso é uma oportunidade, vai combater aí a vulnerabilidade dos jovens, não vai deixar os jovens ociosos, né, sem fazer nada. Então, aquela praça é importante para a comunidade. Então, qual é a ideia principal nesse texto? Muito bem, exatamente isso, é a construção de uma praça. Professor, eu colocar que a construção de uma praça com o campo society, um ponto de encontro, também está correto? Bom, o campo society e também esse ponto de encontro comunitário
tudo isso faz parte da praça, não é verdade? Então você pode colocar, resumindo tudo isso, na praça, né? Então a construção de uma praça. Quando você vai falar em Campus Society, ponto de encontro, você vai estar falando em ideias secundárias, não é? Fazem parte aí da ideia principal, que é a construção aí dessa praça, mas que são ideias secundárias. E aqui é que eu quero chamar a atenção de você. O que é uma ideia principal? Você vai ter que separar a ideia principal das ideias secundárias, né? É como se você construísse aí, trazendo aqui para a matemática, um conjunto, né, maior, e dentro desse conjunto maior existem outros subconjuntos, né, dentro aí do maior. Então a mesma coisa é aqui, você tem a ideia principal que vai englobar aí também próximo às ideias secundárias. Vamos ver como isso acontece? Trouxe aqui para vocês um esquema que eu já havia apresentado em aulas anteriores, a gente já falou sobre ideia principal, mas é sempre importante revisar. Bom, o que é ideia principal? Ela vai estar sempre relacionada ao tema daquele texto. A gente está falando aqui de abaixo-assinado, qual é o tema de um abaixo-assinado? Vai ser aquela reivindicação, né? Aquela proposta, aquele problema que está sendo evocado dentro do abaixo-assinado. Então, aquele problema é o tema do texto, certo? A ideia principal vai estar relacionada a isso. Bom, quais são as etapas importantes a seguir para que eu encontre, professor, essa ideia principal? Bom, primeira coisa que você deve fazer é sempre reler o texto e identificar o tema. Se você consegue identificar o tema desse texto, encontrar a ideia principal desse texto se torna muito mais fácil, certo? Então, releia o texto, leia com calma, veja o que se está pedindo ali, certo? Depois de encontrar o tema, você já sabe que a ideia principal vai estar relacionada àquele tema. Bom, outra parte bastante importante, você vai descobrir quais pistas permitem identificar o tema. Às vezes, o tema de um texto ele não está de maneira explícita ali no texto. Você tem que fazer inferência, você tem que deduzir qual é o tema do texto. Então, mas através dessa dedução, existem algumas pistas. Se está querendo dentro do texto fazer um pedido, quais palavras estão relacionadas àquele pedido? Então, essas são as pistas para identificar o tema de um texto. É importante que você siga essas pistas também, porque seguindo as pistas você encontra o tema. Encontrando o tema, você também encontra aquela ideia principal. Uma outra dica, reveja o título. Às vezes, e principalmente quando se trata de textos relacionados ao jornalismo, textos jornalísticos, uma reportagem, uma notícia, o título ajuda muito na identificação da ideia principal, na identificação do tema do texto, certo? Então, essa é uma outra etapa que você também pode seguir. Bom, aqui está talvez a pergunta que vai resolver como encontrar aí a ideia principal do seu texto. Bom, responda, qual a ideia mais importante que o autor pretende explicar em relação ao tema desse texto? Essa é a pergunta para você encontrar a ideia principal. Se você encontrou o tema do texto, pergunte-se qual a ideia mais importante que o autor pretende explicar em relação ao tema desse texto. Qual é a ideia principal? E aí você encontra o que a gente quer, não é? Que é a localização da ideia principal de um texto. Ok? Então isso aqui são estratégias. Você vai ver aqui comigo na prática como é que a gente pode resolver essa habilidade. Vamos fazer uma reflexão antes da gente ir para as questões. Eu coloquei aqui um texto, retirado de um site, diz assim: o dia amanhecera linda na fazenda Santo Inácio. Os dois filhos do senhor Soares, administrador da fazenda, resolveram aproveitar o bom tempo. Pegaram um animal, montaram e seguiram contentes pelos campos, levando um farto lanche preparado pela mãe. Bom, você tem aqui um pequeno trecho de um texto, não é? Por que isso aqui é importante? Eu faço a seguinte pergunta aí: qual a ideia principal nesse texto? Siga a primeira etapa, releia o texto, né? E depois comece a rever o que se está falando aqui. Qual a ideia principal aqui dentro desse texto? Vamos fazer essa reflexão comigo? Vou dar um minutinho para que você leia e descubra qual a ideia principal nesse texto. Vamos, faça aí, vamos lá.
Pronto, então vamos voltar? Vamos voltar aí para o texto, né? Diz assim, qual a ideia principal nesse texto? Bom, o dia amanhecer lindo na fazenda Santo Inácio. Essa é a ideia principal dentro desse texto? Vamos continuar. Os dois filhos do senhor Soares, administrador da fazenda, resolveram aproveitar o bom tempo. Pegaram um animal, montaram e seguiram contentes pelos campos, levando um farto lanche preparado pela mãe. Bom, quando você começa a imaginar a cena aqui, você já começa a imaginar também os personagens, né? Porque a ideia principal vai estar relacionada a eles, né? E não ao dia lindo na fazenda. O dia lindo na fazenda faz parte dessa ideia de que os dois filhos saíram, né, para aproveitar esse bom tempo. E aí, para aproveitar, com a ideia secundária, eles pegaram um animal, montaram, saíram pelo campo, levaram lanche feito pela mãe. Então, toda essa parte aí, essas informações são ideias secundárias, né? A ideia principal aí é o quê? É que os dois filhos do senhor Soares, administrador da fazenda, resolveram aproveitar o bom tempo. Então, todas as outras informações vão estar relacionadas a isso. Eles só saíram, só resolveram aproveitar esse bom tempo porque amanheceu um dia lindo, né? Amanheceu, na fazenda lá amanheceu lindo. Depois eles pegaram esse lanche, pegaram os animais, então todas as outras informações são ideias secundárias, certo? Então a ideia principal, ele vai estar relacionada com o texto, né? Quer dizer, como um todo. Perfeito? Então vamos aí para a prática, vamos resolver questões. Vocês inclusive já responderam uma, né? Vamos ver aqui um texto e apresentar uma questão a respeito da identificação do tema desse texto. Animais no espaço. Vários animais viajaram pelo espaço como astronautas. Os russos já usaram cachorros em suas experiências. Eles têm um sistema cardíaco parecido com os dos seres humanos. Estudando o que acontece com eles, os cientistas descobrem quais problemas podem acontecer com as pessoas. A cadela Laika, tripulante da Sputnik 2, foi o primeiro ser vivo a ir ao espaço, em novembro de 1957, 4 anos antes do primeiro homem, o astronauta Gagarin. Os norte-americanos gostaram de fazer experiências científicas especiais com macacos, pois o corpo deles se parece com um ser humano. O chimpanzé é o preferido porque é inteligente e convive melhor com o homem do que as outras espécies de macacos. Ele aprende a comer alimentos sintéticos e não se incomoda com a roupa espacial. Além disso, os macacos são treinados e podem fazer tarefas a bordo, como acionar os comandos das naves quando as luzes coloridas acendem no painel, por exemplo, né? Enos foi o mais famoso macaco a viajar para o espaço, em novembro de 1961, a bordo da nave Mercury Atlas V. A nave de Enos teve problemas, mas ele voltou são e salvo, depois de ter trabalhado direitinho. Seu único erro foi ter comido muito depressa as pastilhas de banana durante as refeições. Pronto, então isso aí foi uma matéria veiculada na Folha de São Paulo no dia 26 de janeiro de 1996. Bom, sobre esse texto, vamos responder a seguinte pergunta aí. No texto, Animais no Espaço, uma das informações principais é, letra A, vários animais viajaram pelo espaço como astronautas. B, a cadela Laika foi o primeiro ser vivo a ir ao espaço. Letra C, Enos foi o mais famoso macaco a viajar para o espaço. Ou letra D, os russos já usavam cachorros, né, em sua experiência. Bom, analise essas 4 alternativas, eu vou voltar ao texto lá com vocês, depois eu repasso para as questões. Tudo bem? Vamos lá, um minutinho para vocês responderem.
Pronto, vamos lá, vamos voltar então. No texto Animais no Espaço, uma das informações principais é, bom, quando você volta lá no texto, você já vê aí pelo título, diz assim, Animais no Espaço. E aí já inicia, né, o parágrafo dizendo assim, vários animais viajaram pelo espaço como astronautas. E nos parágrafos seguintes ele vai listando esses animais, né? Ó, ele inicia logo no segundo parágrafo. Os russos já usavam cachorros em suas experiências. Aí no terceiro parágrafo, cadela laica, tripulante da Sputnik 2. Os norte-americanos gostavam de fazer experiências científicas espaciais com macacos. Aliás, os macacos, eles estão dizendo aí, né, já no penúltimo parágrafo, que os macacos são treinados e podem fazer tarefas a bordo. E aí, no último parágrafo, ele fala do Eno, né, que foi o mais famoso macaco a viajar. Bom, você tem então a ideia principal e tem várias ideias secundárias aí, né? Mas a principal delas vai estar relacionada justamente ao título, Animais no Espaço. Né? E aí eu vou listando esses animais depois, isso aí são ideias secundárias. Bom, então letra A, vários animais viajaram pelo espaço como astronautas. Vamos deixar essa daí em stand-by. Letra B, a cadela laica foi o primeiro ser vivo ao espaço. A ideia principal do texto é falar sobre a laica? Não, não é? Não é falar dela especificamente. Ela foi um dos animais. Então veja, aí é uma ideia secundária, não a ideia principal. Letra C. Eno foi o mais famoso macaco a viajar para o espaço. O texto fala, a principal informação aí é sobre o Eno, é sobre esse macaco, o texto todo vai falar dele. Também não é, pessoal? Ele foi um dos animais. Então, ideia secundária novamente. Letra D. Os russos já usavam cachorros em suas experiências. Bom, o texto vai falar sobre esses cachorros, né, no espaço? Não. Então, mais uma vez, a ideia principal aí é o conjunto maior, são os animais no espaço. E aí depois eu vou começando a especificar dentro desse conjunto maior quais são os animais. Isso aí são as ideias secundárias, tá? Então a resposta correta só pode ser a letra A. Vários animais viajaram pelo espaço como astronautas. Essa é a ideia principal dentro do texto aí. E nos parágrafos seguintes você consegue perceber porque ele vai especificando que animais são esses. Deu para entender, pessoal? Então a resposta correta é a letra A. Essa é a informação principal, ok? Vamos para mais um texto. Façam a leitura aí comigo. Cerca de 20 mil se despedem do poeta Patativa. Patativa e Patativa do Assaré, né? Foi decretado feriado ontem em Assaré, 623 quilômetros de Fortaleza, para a população local homenagear o principal poeta popular do Brasil, Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré, que morreu anteontem aos 93 anos. As homenagens começaram logo depois da morte, às 18h30. Parte da população, de 20 mil habitantes, acompanhou durante toda a madrugada na frente da casa do poeta. À tarde, com o número de visitantes aumentou muito, né, o velório foi transferido para a Catedral da cidade, onde sanfoneiros repetiam A Triste Partida, poema cantado por Luiz Gonzaga. O cearense Fagner também gravou a música, mas preferiu cantar ontem o poeta Vaca Estrela e Boi Fubá para homenageá-lo em missa assistida por cerca de 10 mil pessoas. O enterro aconteceu às 17 horas, no cemitério São João Batista. A PM calcula que passaram pelo funeral cerca de 20 mil pessoas. O estado do Ceará decretou luto de 3 dias. Pronto, então a gente tem aí uma matéria a respeito aí da morte, não é? De como aconteceu aí as despedidas fúnebres, né, do poeta Patativa do Assaré, o poeta cearense, né? Bom, vamos para a pergunta. O fragmento que contém a informação principal do texto é, letra A, o enterro aconteceu às 17 horas no cemitério São João Batista, a PM calcula que passaram pelo funeral cerca de 20 mil pessoas, o estado de Ceará decretou luto de 3 dias. Letra B, o cearense Fagner também gravou a música, mas preferiu cantar ontem o poeta Vaca Estrela e Boi Fubá para homenageá-lo em missa assistida por cerca de 10 mil pessoas. Letra C, à tarde, como o número de visitantes aumentou muito, o velório foi transferido para a Catedral da cidade, onde sanfoneiros repetiam A Triste Partida, poema cantado por Luiz Gonzaga. E letra D, foi decretado feriado ontem em Assaré para a população local homenagear o principal poeta popular do Brasil,
Antônio Gonçalves da Silva, Patativa do Assaré, que morreu anteontem aos 93 anos. Bom, eu vou voltar ao texto, faça a leitura com calma e logo em seguida a gente responde aqui essas questões, certo? Vamos lá, um minutinho para você resolver. Pronto, então vamos para a questão? Aí diz, o fragmento que contém a informação principal do texto é qual? Vamos lá, letra A. O enterro aconteceu às 17 horas no cemitério São João Batista. Pessoal, a informação principal é dizer o que aconteceu nesse enterro, a hora, o que a PM calcula, não é? Que o Estado do Ceará decretou luto de 3 dias. Essa é a informação principal ou essa é a informação secundária? Não se diz nem de quem é o velório, né? Então, de quem é o enterro. Então, a gente não pode dizer que isso aí é uma informação principal, certo? Letra B. O cearense Fagner também gravou uma música. Que música? Não diz, né? Mas preferiu cantar ontem o poeta Vaca Estrela e Boi Fubá para homenageá-lo em missa assistida por cerca de 10 mil pessoas. Homenagear quem? Não é? Também não pode ser uma ideia principal, se nem se diz de quem é o velório, homenagear quem. Não é? Isso aí é um trecho, mas esse trecho precisa de mais informações. Isso aí com certeza não é a ideia principal. C. À tarde, como o número de visitantes aumentou muito, o velório foi transferido para a Catedral da cidade, onde sanfoneiros repetiam a triste partida, poema cantado por Luiz Gonzaga. Velório de quem, não é? Em que cidade? Então, mais uma vez, isso aí são informações secundárias. Tudo isso, todas essas informações da letra A, letra B, letra C, giram aí em torno de uma ideia principal. Que ideia é essa? De quem é esse velório? De quem estamos falando? E aí a letra D resolve o problema. Foi decretado feriado ontem em Assaré, para a população local homenagear o principal poeta popular do Brasil. Quem? Antônio Gonçalves da Silva, Patativa do Assaré, que morreu anteontem aos 93 anos. Bom, então, obviamente aqui está a informação principal. Todas as outras informações aí que estão nos itens A, B e C vão estar em torno dessa ideia, né? Dizendo, por exemplo, quando aconteceu, o que o Estado do Ceará fez, a PM calculou quantas pessoas estavam nesse funeral. Então, tudo isso são informações secundárias. A informação principal é de quem é essa morte, né? Onde aconteceu. E aí a resposta correta, portanto, é a letra D. Tudo bem, pessoal? Então foi o que a gente aprendeu na aula de hoje. A gente aprendeu a identificar a ideia principal de um texto, não é? Você viu isso comigo no primeiro momento com o abaixo-assinado, que é o gênero dessa semana. Depois você viu comigo também em textos jornalísticos, né? Mostrando a ideia principal dentro desses textos. Mais uma vez, para identificar a ideia principal de um texto, você tem que encontrar o tema e se perguntar qual a ideia principal a respeito desse tema dentro do texto. E assim você encontra a identificação dessa ideia principal, ok? Então, espero que você tenha anotado as informações aí, tenha anotado as suas dúvidas. Qualquer dúvida, procure o professor, tá bom? Tchau, pessoal. Até a próxima aula.